Mateus 13, 31 ao 33. Para quem já tem percebido, esse é o terceiro domingo à noite que eu prego em Mateus 13. E nós temos estudado com isso as parábolas do reino de Deus. Mateus 13, do verso 31 ao verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Você tem ou teria vergonha de participar de um time, seja de futebol, de vôlei, de basquete, de um time que fosse mais fraco no campeonato? Quando a gente era criança, quando eu era criança, eu ia jogar, porque eu não era aquele cara que escolhia, né? Porque o cara que escolhia, ou era o dono da bola, ou o que jogava bem, né? Eu era aquele que era escolhido, sempre ficar por último, porque não tinha mais ninguém para escolher, né? Mas quando você pode escolher alguém, quando você pode escolher para jogar um time, você vai querer jogar no melhor time. Geralmente a gente tem vergonha de escolher, eu nem vou citar determinados times, né? Para não criar problema. Mas geralmente você tem vergonha de escolher um time que é o mais fraco. Você ficaria com medo de pertencer a um trabalho ou uma empresa que acabou de ser fundada? Não tem muita estabilidade. Não tem tanta segurança. Eu vou começar agora esse negócio. A empresa começou agora e você está sendo contratado. Será que você não ficaria com medo de começar esse trabalho? Existem algumas coisas que trazem insegurança para nós. E a vida, ela está cheia de exemplos de que nem sempre jogar no melhor time, naquele que aparenta ser o mais forte, vai ser o melhor. Nem sempre trabalhar naquela empresa grande, com centenas de funcionários, vai ser o lugar onde você vai ter mais segurança. Existem pessoas que começaram os seus negócios no anonimato, e fracas, pequeninas, sem muito recursos, mas se tornaram pessoas famosas. O trabalho cresceu, o negócio aumentou, e pessoas fortes se tornaram pessoas fortes. Nem tudo que começa frágil permanece frágil. Nós passamos por lutas e dificuldades, e aquilo que em alguns momentos aparenta em nós fraqueza, se torna em força. E Deus é poderoso para fazer isso, para transformar as nossas fraquezas em força. A igreja do Senhor Jesus começa uma igrejinha. Literalmente, não é porque é apelido carinhoso. Uma igrejinha. Pequena. E que hoje é o reino de Deus na terra. O grande império do nosso Senhor Jesus Cristo. Começou pequeno, foi crescendo, e hoje discípulos do Senhor Jesus espalhados pelo mundo inteiro. Esse poder de Deus que nós cantamos, que pode mudar o nosso ser, foi mudando 1, mudou 2, mudou 3, e assim foi, até onde nós estamos hoje. Jesus está contando as parábolas, contando histórias que sintetizam ou explicam de maneira ilustrativa o que é o reino dele, o reino de Deus. O reino de Deus que começa na concepção de forma extraordinária no ventre de Maria.
O reino de Deus que começa de uma forma tão singela, numa pré-adolescente de 12 anos que ia ao templo conversar sobre a lei de Deus e que deixava os escribas e religiosos sem saber o que responder. Um reino de Deus que começa com um homem de Nazaré, após ser batizado, pregando o reino de Deus na Galileia, passando pela beira da praia e chamando a si pescadores, pessoas que não tinham conhecimento. E Jesus passa por ali e vai chamando, e aquele grupo pequeno se torna o reino de Deus. Jesus está falando nesse momento sobre o reino de Deus que começa de uma forma pequenina. Ele já havia mencionado que o reino de Deus é semelhante a alguém que semeou uma semente e que parte da semente caiu à beira do caminho, simbolizando aqueles que têm a cabeça fechada para o Evangelho. Outra parte da semente caiu num solo cheio de pedras, simbolizando aqueles que estão preocupados com os problemas da vida, vivem as ansiedades da vida e assim não recebem a palavra de Deus, o Evangelho não cria raiz. Falou sobre aqueles que recebem a palavra, mas os seus corações são como um coração cheio de espinhos, que significa o desejo e os prazeres pelas coisas do mundo. Então é uma vida dividida, que ora está louvando a Deus na igreja, ora está servindo ao diabo no mundo, porque o coração ainda está dividido pelos espinhos que são os prazeres da vida. Jesus então explica essa parábola aos seus discípulos. E logo depois ele ensina a parábola do trigo e do joio para mostrar que o reino de Deus, pelo menos na igreja visível, ela é formada por pessoas que creem em Deus e por pessoas que não são filhas de Deus de verdade. Porque ele ensina que enquanto o dono de um campo semeou a boa semente, que são os filhos do reino de Deus, houve um inimigo que na madrugada, de noite, semeou o joio. E aí então nós falamos semana passada, na semana retrasada falamos sobre um coração transformado por Deus. Na semana passada falamos sobre a vitória sobre o mal, porque embora nós tenhamos que conviver com as pessoas que não são de Deus e com tantas maldades nesse mundo, Jesus nos ensina que um dia, na volta dele, os anjos dele irão recolher todo esse joio e vão lançar no fogo, simbolizando o julgamento e o juízo divino. Agora Jesus continua contando mais e mais parábolas, e agora ele está falando sobre a presença do reino dele no mundo. A presença do reino de Deus no mundo. E isso os religiosos não entendiam muito bem, porque eles perguntavam: onde está o reino de Deus? E alguns religiosos criticaram o Senhor Jesus nesse mesmo contexto, em Mateus, capítulo de número 12, no verso de número 28, depois que Jesus havia curado um cego e um mudo, uma pessoa que estava endemoniada, e o demônio na vida da pessoa tornava essa pessoa muda e cega. Jesus então cura essa pessoa, expele esse demônio, e os religiosos começaram a falar: olha, ele está expelindo demônios pelo poder de Satanás. Jesus então explica que se ele estivesse pelo poder de Satanás expulsando os demônios que pertenciam a Satanás, Satanás estava lutando contra si mesmo e o reino de Satanás não ia permanecer. Mas Jesus vira e diz para os discípulos, Mateus 12, 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus estava dizendo que o reino de Deus havia chegado. João Batista, que preparou o caminho do Senhor, pelo menos na nossa versão atualizada, revista e atualizada, ela diz, lá em Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 4, verso número 17, tanto João Batista quanto o Senhor Jesus pregavam e diziam: eis que está próximo o reino dos céus. E essa era a mesma mensagem que Jesus pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E agora Jesus está olhando para os religiosos dizendo: olha, se eu estou expulsando demônios pelo poder do Espírito de Deus, é chegado a vocês o reino de Deus, e o que vocês irão fazer? Então, nesse contexto, Jesus está explicando a presença do reino de Deus no mundo, a presença dele no mundo, que traz consigo o governo de Deus, a ação de Deus para vencer os filhos do maligno, como mencionados na parábola do joio, do trigo e do joio. O reino de Deus está
entre vós, ou no meio de vós. O Senhor Jesus também disse assim. Então a presença do reino de Deus, no texto, ela nos mostra que já foi instaurada. Deus já está governando esse mundo. Sempre governou. Mas na primeira vinda de Jesus Cristo, o poder das trevas foram dissipados. Tanto da morte quanto de Satanás. E a Bíblia nos ensina isso em Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do verso 7, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e o poder dele está limitado, como um cão preso na coleira. Mas nos últimos dias o Senhor dará mais liberdade a ele, para ele agir, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, o inimigo das nossas almas já tem o seu poder limitado. A presença do reino de Deus já está instaurada nesse mundo. Se você observar o verso de número 31, ele vai usar o tempo verbal no passado, como algo que já aconteceu. Então ele diz, outra parábola de propôs Jesus, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, passado, e plantou, passado, no seu campo. Jesus está dizendo que o reino de Deus já está presente. Quando ele chegou, ele trouxe o reino de Deus. E quando ele traz consigo o reino de Deus para o campo, e aí se você ler o verso de número 37 e 38 desse mesmo capítulo, onde ele explica a parábola do trigo e do joio, o campo é um mundo. Quem semeia é o Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo semeia a boa semente. Na parábola do trigo e do joio, a boa semente são os filhos do reino de Deus, nós, discípulos de Jesus Cristo. Então ele semeia a sua palavra, na parábola do semeador, a semente é a palavra. Ele semeia a sua palavra, ele semeia os filhos do reino no campo, que é o mundo. Ele mesmo age assim, mas a semente é pequena. A semente não é vista. Ele tomou um grão de mostarda. E aí quando você lê sobre um grão de mostarda, uma semente pequena, e ela cresce e chega a uma árvore de quase 3 metros. E às vezes a 5 metros, pelo menos nas informações que eu li, nos livros que eu li. Jesus está dizendo que uma semente tão pequenininha, ela cresce, que chega de uma forma humilde, mas ela permanece. Que tomando a parábola, essas duas parábolas a gente tem que ver como uma só parábola. Tanto a parábola do fermento, quanto a parábola do grão de mostarda, que expressam a presença de Deus no mundo, enquanto o grão de mostarda nos remete a algo pequeno e humilde, o fermento nos remete a algo que age de forma invisível. As pessoas não estão tão apercebidas da presença de Deus no mundo. Muitas pessoas vivem como se Deus não estivesse no mundo e nem governasse esse mundo. E eu mesmo já vivi um tempo em que eu nem pensava em Deus. Mas Deus estava lá, como um fermento, como uma semente de um grão de mostarda. Jesus começou a pregar o evangelho numa pequena cidade. E esse evangelho alcança, ele ensina 12 pessoas. Ele não queria grandes mobilizações. Quando quiseram aclamar o rei, ele disse não. E ele alcança 12. Primeiro 4, na beira do mar da Galileia. Depois ele vai chamando mais pessoas e alcança 12. Ele alcançou 12. Depois ele alcançou 70. E a igreja, em Atos capítulo 1, verso de número 14, já contava ali com 120 pessoas, mais ou menos. Depois eram quase 3.000. Depois 5.000. E depois não poderiam contar. Não se podia contar. O reino de Deus começa assim. E começou assim, de forma pequenina, onde as pessoas não davam muita importância, e o Senhor Jesus começou a reinar, pregando o Evangelho, e esse Evangelho que o apóstolo Paulo menciona que transforma o coração do ser humano. Ele diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê.
Os discípulos ou os religiosos queriam saber quando é que vai vir o reino de Deus, quando é que o Messias, quando é que o Salvador vai se manifestar. E muitas vezes nós queremos que o reino de Deus na nossa vida se manifeste assim, porque os religiosos da época queriam que o reino de Deus se manifestasse com a vinda do Messias, que era o Salvador, mas que ele desbaratasse o Império Romano, ele assumisse o trono de Jerusalém e Israel voltasse a ser uma superpotência como foi nos dias de Davi e Salomão. Era esse o ideal deles. Você já parou para pensar que muitas vezes você tem umas expectativas completamente distantes daquilo que Deus quer? Às vezes nós pensamos em coisas materiais, pensamos nos nossos projetos, nos nossos sonhos, e nós cantamos aqui, louvamos aqui nesta noite que são os sonhos de Deus e não os nossos, são os planos de Deus e não os nossos planos. E os discípulos e os religiosos naquela época pensavam assim. Não tinham a dimensão de que o reino de Deus, ele começa de uma forma tão pequena que ele não vem com aparência visível. Ele está oculto num primeiro momento. E aí em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Uma outra tradução possível, por causa da preposição no texto aqui original, é: o reino de Deus está entre vós. Jesus está dizendo que o reino de Deus está dentro de nós, enquanto nós esperamos grandes manifestações. Hoje em dia nós vivemos na época, são os eventos e muitas vezes eventos gospel, como se tentassem reproduzir um bem-estar, algo emocional, mas que não reflete aquilo que está dentro do coração. O reino de Deus veio com o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou, enviou o seu Espírito para que esse Espírito operasse dentro das nossas vidas. E se nós cremos foi porque ele agiu, se nós cremos foi porque o Espírito Santo nos convenceu, se nós louvamos é porque o Espírito Santo nos move a isso. Então o reino de Deus, ele de uma forma pequena, de uma forma humilde e de uma forma invisível, ele não é um reino que nos chama a arrogância, é um reino que nos chama a humildade, que nos chama a dependência de Deus. E tudo isso já foi plantado, tudo isso já está presente. Que Deus espera que nós entendamos isso. Ele mesmo mostrou isso na própria pele dele. Jesus, quando veio, e o apóstolo Paulo explica isso em Filipenses capítulo 2, verso 5. Quando ele diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, assumindo a forma humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a mensagem do reino de Deus, um Deus glorioso, mas que se diminui a si mesmo, não perde a sua glória, mas diminui a si mesmo, não quer usar toda a sua divindade, todo o seu poder, para que nos alcance, para que fale ao nosso coração, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós tenhamos o dom do arrependimento e da fé, porque se nós tornamos-nos conscientes dos nossos pecados e nos arrependemos deles, se nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi porque o Espírito Santo de Deus operou nos nossos corações. Existem pessoas que têm recebido a ação do Espírito Santo de Deus, mas talvez a gente não esteja vendo ainda, porque são como um grão de mostarda, são como um fermento. Algo está acontecendo, mas a gente não consegue perceber. Mas Deus está lá operando. Esse é o segundo aspecto desse texto, verso de número 32. Porque ele diz: o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz, não se fez, nem se fará, se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm, não vieram e nem irão, vêm e aninham-se nos seus ramos. Verso 31, passado. Verso 32, presente. O reino de Deus
está operando agora nesse mundo. A gente, em alguns momentos, tem a sensação de que o mundo está desgovernado, descontrolado, porque é tanta maldade, tanta coisa ruim. Mas Deus está operando nesse mundo. Uma semente que parecia pequena. Eu estava lá lendo alguns livros, com os meus 17 anos, 16, 17 anos. E aquilo que poderia me levar para longe de Deus, Deus começou a me aproximar dele. Eu não pensava em Deus como eu penso hoje. Não me relacionava com Deus como eu me relaciono hoje. Mas foi uma semente aqui, foi um agir aqui, uma leitura ali, uma conversa ali. Trabalhava com meu cunhado e ele diácono da igreja, né? E aí de alguma maneira Deus ia usando isso. Aí era com meu cunhado, era na casa dos meus pais, funcionava uma célula, e aí Deus vai agindo, uma semente aqui, ela está escondida, ela não se manifestou, mas de repente ela vem à luz, e a gente declara: eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. O reino de Deus está presente no mundo, e você é a prova de que Ele está agindo. Você é a prova de que Ele está operando ainda neste mundo. E aí Ele vai operando e transformando, e Ele transformou nesse contexto pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, como eu citei em Mateus capítulo de número 12, escravas de Satanás, e Ele liberta essas pessoas. Então Ele age em questões espirituais. O reino de Deus opera onde nós não enxergamos. Lembra do fermento de algo invisível? Lembra do grão de mostarda como algo pequenino? Nós queremos que Deus se manifeste em grandes coisas, faça grandes milagres, mas o maior milagre é aquele quando Ele age dentro de nós, quando Ele age no nosso coração, quando Ele vira a chave da nossa alma, transformando-nos em miseráveis pecadores, em filhos de Deus. E é isso que Ele faz, e é isso que Ele fez comigo, que Ele fez com você. Um Deus que vai operando quando ninguém vê. E eu quero fazer você pensar nisso, que Ele ainda está agindo hoje. Que a semente dele está aí, e que o fermento dele está aí. E que Ele opera de uma maneira que às vezes nós não compreendemos, mas Ele está trabalhando. O Espírito Santo que transforma pecadores em filhos de Deus, que transforma aquelas pessoas que agiam de uma maneira e agora não são mais assim. E assim o reino de Deus vai alcançando o mundo, porque aquele funcionário que roubava o patrão no tempo, agora ele já é zeloso com o horário dele. Aquele familiar que não era fiel, aquele cônjuge que não era fiel, transformado pelo poder de Deus, agora ele é fiel. Aquilo que não se manifestava em vida, agora emana, flui na presença do Espírito Santo de Deus. Como alguém que não apenas ouve o Evangelho, mas alguém que compartilha o Evangelho, alguém que fala do amor de Deus, alguém que expressa o amor de Deus, alguém que se doa, alguém que ama mais a Deus do que a si mesmo, alguém que ama mais o próximo do que a si mesmo. O mandamento diz: ame o próximo como a você mesmo. Mas muitas vezes é amar o próximo, é colocar as necessidades do outro à frente das nossas. E Deus foi assim intervindo na história, para que não apenas Pedro, André, Tiago, João, Bartolomeu e os outros apóstolos, para que aqueles 70 discípulos de Lucas 10, para que os pais da igreja, ou para que nós, mas para que todo mundo fosse transformado e alcançado. Então aqui você entende que reino de Deus, ser cristão, ser evangélico, não é algo que é para você. A gente vive um tempo em que os cristãos querem apenas receber, mas não querem se doar.
Do mundo e da sociedade sem Deus, nós podemos esperar isso, mas daqueles que foram transformados pelo poder de Deus, não. Mas em alguns momentos nós escutamos, como Moisés falou para Deus: Senhor, envia todo mundo menos a mim. Mas no final ele obedeceu. No final ele fez a vontade do Senhor. Muitos cristãos dos nossos dias vão se esquivando. E Jesus, ele planta cada um de nós como sementes nesse mundo, para que nós venhamos a crescer, para que a palavra de Deus, para que a palavra dele cresça em nós. E nós nos tornemos pessoas as quais as outras pessoas vão buscar refúgio. Será que as pessoas têm procurado você para um aconselhamento? Será que as pessoas têm visto em você alguém de oração? Será que as aves dos céus têm olhado para você e buscado refúgio? Aqui duas interpretações. De acordo com o contexto, aves dos céus, segundo a parábola do semeador, é a ação do maligno que rouba a semente que foi lançada num coração endurecido. Então vieram as aves dos céus e levaram essas sementes embora. Que são as ações de Satanás para roubar de nós a palavra do Senhor e impedir que ela frutifique na nossa vida. É uma mente fechada. Então aqui, nessa interpretação, se nós fôssemos tomar aves dos céus como os filhos do maligno, para dizer que até mesmo os filhos do maligno se aproveitam do reino de Deus, dos benefícios do reino de Deus. Mas eu prefiro a interpretação em que, harmoniosa com o contexto também, nos lembra que o reino de Deus alcança de tal maneira que ele é um refúgio para todas as pessoas. Porque aves dos céus também pode simbolizar o povo gentio, de uma forma geral. Então eu prefiro essa visão, que nos faz entender que assim como eu e você encontramos refúgio no colo de Deus, no reino de Deus, no Evangelho, na noiva de Cristo, assim também muitas outras pessoas podem encontrar refúgio no Senhor, através da sua vida. Então Deus está presente no mundo, o reino de Deus está presente no mundo, porque já foi plantado por Cristo lá atrás, porque continua operando nos nossos dias, através da igreja de Cristo, do seu Espírito Santo, que habita em nós, que habita em sua igreja. Então o reino de Deus não é algo que eu busco para mim, é algo que eu faço para a glória de Deus, para a transformação de vidas, que eu faço para os outros e não para mim. Muitas pessoas revoltadas, entristecidas, porque Deus não deu o que pediram, porque na igreja se decepcionaram, ou porque não aconteceu alguma coisa que era do agrado delas. Pessoas buscando as bênçãos de Deus e não Deus das bênçãos. Não é isso que Deus quer. Deus transformou a nossa vida, alcançou você com aquele evangelho que não te agrediu. Ele foi tratando o seu coração e alcançando o seu coração, a sua mente, até que um dia tudo ficou claro e você entendeu que não poderia viver sem Jesus Cristo. Você entendeu que Ele morreu na cruz para te salvar e que agora não existe outro caminho para a sua vida a não ser deixar tudo para seguir a Deus, para fazer a vontade de Deus, porque o reino dele ainda opera nesse mundo e nós vamos crescendo, crescendo. E a palavra de Deus nos ensina isso, que a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós não somos aquilo que gostaríamos de ser, mas prosseguimos para o alvo, para nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É isso que Ele quer de nós. Quando o reino de Deus, operando em nossas vidas, ainda nesse presente tempo, Ele produz mudanças. Ele gera em nós compromisso com a palavra e santidade de vida. O reino de Deus tem agido em você, tem operado em você. A prova que eu te dou, nós cantamos, Ele mudou o meu. Às vezes a gente não combina, né? Mas o Espírito Santo que conduz a coisa, né? Conduz o culto. E essa semente cresce e se torna árvore.
Você precisa crescer. Crescer não na prosperidade material, mas crescer no entendimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, crescer na sua maturidade, crescer na sua confiança no Senhor. Parar de viver a sua própria vontade, o seu próprio querer e viver de acordo com o que Deus quer. Querido, semana após semana, nós estamos aqui para adorar a Deus, para a glória dEle. Mas a gente não pode ficar do mesmo jeito. Se eu vou tomar banho e só deixo a água cair no corpo é uma coisa. Se eu passo sabonete é outra. Se eu esfrego o corpo é outra. E tem gente que só vai bebendo algumas gotinhas do reino de Deus. Ah, assim não, tá bom. Mas o Senhor quer nos lavar por inteiro com o seu sangue. E Ele resolveu fazer isso de uma forma simples, e que o tempo vai revelando essa ação dele. Mas para que a gente cresça, diz que a semente cresceu e se tornou árvore, e que o fermento nas 3 medidas de farinha cresceu e ficou tudo levedado. Então, como discípulo de Jesus, a gente precisa crescer, alcançar maturidade na fé, ter compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a noiva de Cristo e santidade de vida. Nós estamos aqui não é para viver por nós mesmos, não, é para viver para a glória de Deus. Então chega de querer que tudo funcione do seu jeito, porque o reino de Deus que já foi plantado e que está presente, ele opera na sua vida, mas você não pode ficar do mesmo jeito, não. É assumir uma aliança. Você que tem visitado, que tem frequentado a igreja, que não é membro, é assumir essa aliança com Jesus. E fazer aquilo que ele ensina em Mateus 10, versos número 32 e 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você que tem visitado, que tem frequentado, assuma essa aliança com Cristo, mostre que o reino dele está operando em você. E você que uma vez já assumiu, evidencie isso, deixe isso claro, com uma vida de santidade. Pare de fazer vista grossa para o pecado. Pare com a fofoca, pare de negar a vontade de Deus. Pare com a mentira, pare com a preguiça, que também é pecado. Coloque a sua vida para servir a Deus no reino dele. O reino de Deus está presente e ele opera. E glória a Deus, porque houve 12, houve 70, 120, 3.000, 5.000 que manifestaram isso. Se nós estamos aqui porque houve pessoas com coragem para manifestar que esse reino está operando ainda hoje na Igreja Presbiteriana de Conselheiro. O reino de Deus está operando na sua casa. O reino de Deus está operando na sua vida, no seu trabalho. É a semente, é a palavra de Deus que opera. E nós vamos crescendo e buscando o crescimento, a ponto de até mesmo outras pessoas buscarem em nós uma palavra de orientação. Em último lugar, irmãos, o reino de Deus, a presença do reino de Deus já foi plantada, está presente e operando em franco crescimento, mas a presença de Deus alcançará o mundo inteiro. A presença do reino de Deus já se faz reinante aqui, mas ela ainda alcançará todo o universo, todo o mundo. Então, o verso de número 33 nos dá uma noção disso, porque diz que a mulher tomou, e aí está no verbo passado, né, em harmonia com o verso 31, tomou e colocou 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Esse até ficar aponta para o futuro. Até tudo ser preenchido pela presença de Deus. Os profetas falaram isso, o profeta Jeremias no capítulo de número 31 mencionou isso a partir do verso 31, o profeta Ezequiel no capítulo de número 36, a partir do verso 26, também nos mostrou isso, dizendo que o reino de Deus iria operar, o Espírito Santo de Deus iria agir no coração do ser humano, de maneira que um dia ninguém iria precisar ensinar ninguém sobre Deus,
porque todos conheceriam de Deus. Assim como as águas cobrem as profundezas do mar, assim um dia todo o conhecimento e a glória de Deus ocuparia toda a terra e todos os corações. O reino de Deus um dia alcançará todas as coisas. E esse versículo então aponta para o futuro. 1 Coríntios capítulo 15, verso número 28, o apóstolo Paulo ensinando sobre a ressurreição de Cristo e sobre a vitória, e que a nossa esperança deve estar no Senhor, a esperança em Cristo Jesus, para o futuro, para a nossa ressurreição. Ele escreve 1 Coríntios 15, 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, que é Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Senhor Jesus que operou, que realizou a sua obra, o Espírito Santo que tem agido nos corações, transformando aqueles a quem Deus quer, um dia todo mundo será ocupado pela glória e pela presença de Deus. Com isso é importante dizer, irmãos, que nós não cremos que todas as pessoas e todo mundo vai se converter ao Evangelho. Quem acredita assim são os pós-milenistas, as pessoas que acreditam que vai haver 1000 anos de paz, então quando tiver 1000 anos de paz, todo mundo vivendo em perfeita harmonia, Jesus Cristo vai voltar. Não é assim que nós cremos. Nós acreditamos que vai haver o tempo de paz depois da volta de Jesus, e não antes. Então o apóstolo João olha e vê novos céus e nova terra. E ele vê a igreja descendo do céu, e ele vê o Senhor Jesus descendo, e ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, a presença de Deus conosco. E é para lá que nós estamos caminhando. Por isso vale a pena perseverar, por isso vale a pena ser reino de Deus, ser participante do reino de Deus, ter o compromisso com o Senhor, com a sua palavra e com a santidade. Entender que a obra que Ele precisava fazer para nos alcançar e para transformar a nossa vida e para nos dar a esperança, Ele já realizou. E nós, uma vez convictos dessa obra, precisamos viver nessa vida, entendendo que estamos ligados a Ele e que um dia Ele vai voltar. E talvez a pergunta que poderíamos fazer é: quando Ele voltar, como você estará? Se Jesus voltasse hoje, você teria certeza que estaria com Ele? Você tem a certeza que você é esse grão de mostarda pequenino, mas que tem crescido? Que é como esse fermento que está invisível, mas que está crescendo? É movimento, é crescimento. Hebreus capítulo 2, verso 8, ele diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Mas quando Ele voltar, nós assim contemplaremos que tudo pertence ao Senhor, porque a glória de Deus vai preencher o universo como as águas cobrem o mar. Um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. E ali naquele momento não vai ser declarando uma fé, mas vai ser uma constatação. E aí não tem mais escapatória. Mas essa palavra não é para nos amedrontar. Quando eu falei aí não tem escapatória, não vai ter mesmo. Eu não posso esconder isso. Mas essa palavra é para nos motivar também, mostrando que o reino de Deus está presente. Você fica desmotivado com a maldade, com as coisas ruins que acontecem, o reino de Deus está operando. Então ore mais, leia mais a palavra, se consagre mais ao Senhor, interceda para que Ele transforme vidas e salve pessoas. Não desista da sua casa, da sua família, não desista de você mesmo, porque o reino de Deus ainda opera. E se Deus ainda trabalha, quem sou eu para ficar parado? Quero encerrar, irmãos, dizendo que o Senhor Jesus implantou algo.
no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. E o que Ele quer é que isso seja manifesto ao mundo, para que as aves dos céus tenham onde pousar, para que a massa cresça. Várias vezes Jesus falou com os discípulos dele: olha, fujam do fermento dos fariseus, que eram orgulho, arrogância, vaidade. Mas ele tem o fermento dele, que é a humildade, santidade, compromisso, fidelidade. Que Deus olhe para a sua vida e que você revele isso e demonstre isso, que você tem crescido no reino de Deus, que você tem tido uma vida de comunhão com o Senhor, e que essa vida se manifeste através da sua vida, que a vida de Deus se manifeste através da sua vida.